Olá a todas e a todos, como vocês devem estar acompanhando hoje, estamos num modelo diferente, né? A minha imagem deve estar sendo transmitida de forma diferente para vocês, isso em vista da tentativa de melhorar a captação do som. Eu usava um aplicativo anterior e nos últimos vídeos, não sei por qual motivo, eu estava perdendo o volume de som que comprometia a qualidade aí da transmissão, né? Então, eu estou fazendo esse piloto aqui, utilizando um novo aplicativo, né, o Google Meet, para ver se a gente consegue captar melhor a qualidade do som. Né? Vocês fiquem livres para dar retornos nesse sentido aí. Bem, qual que é a nossa pergunta orientadora de hoje dessa nossa videoaula? O nosso objetivo é compreender por que as empresas, essas duas imagens aqui de duas empresas europeias, do ramo de tecnologia e de produção convencional adotam uma estrutura organizacional como essa. Vejam essa primeira imagem aqui. Imaginem, vocês podem ir para um ambiente de trabalho descendo num escorregador, numa espécie de um tobogã sem água, né? Ou então descer por esse pano, por esse cano aí, diretamente para o ambiente de trabalho, que mais se lembra como um bar, um centro de happy hour, né? Por que essas organizações adotam esse ambiente de trabalho que parece um parque de diversões, né? A nossa pergunta ela gira em torno dessa problemática no seguinte sentido, né? Como os fatores higiênicos afetam a produtividade do trabalhador, né? E veremos hoje o que são os fatores higiênicos, né? O que é a produtividade, consequentemente, por que as empresas modernas adotam esse modelo de gestão. Lembrando que nas videoaulas anteriores nós começamos a introdução sobre as teorias modernas de gestão de pessoas. A origem desse processo estava nos experimentos de Hawthorne, que deu origem né, à Escola de Recursos Humanos, e que a partir daquele contexto de 1930, 1935, em que passa-se a questionar a dita escola clássica da administração, que viu o funcionário apenas como um sujeito motivado pelo dinheiro, que o ambiente de trabalho não era um fator crucial para a produtividade do trabalhador, ou que não se preocupava com as relações sociais. É a partir da escola de recursos humanos, do experimento de Hawthorne, que vai se abrir um campo para a área de gestão de pessoas, né? E dentre essas contribuições, nós temos aí o que nós chamaremos dos fatores higiênicos que afetarão a produtividade. Para compreender esse conceito, é interessante irmos à fonte, né? Quem cunhou essa etimologia foi um psicólogo norte-americano, né? Frederick Herzberg, né? Que ele bebeu das influências de Elton Maio para desenvolver nesse livro famoso, Como Motivar os Empregados, uma publicação da Harvard Business Review, que ele dizia o seguinte: olha, há dois fatores centrais para a gente pensar a motivação, né? Que são os fatores higiênicos e os fatores motivacionais, propriamente dito. Esses dois fatores que interferem na dinâmica do trabalhador. Lembrando que ele está bebendo daqueles experimentos de Hawthorne lá atrás, que tentou compreender o que motivava os trabalhadores, consequentemente, a produzirem mais. Hoje nós iremos explorar basicamente os fatores higiênicos. Mas o que seriam, então, esses fatores higiênicos? Para começar essa questão, imaginem essa cena. Vocês estão no trabalho, né? Faz aquele almoço, aquela refeição bem generosa, melhor do que a comida da casa de muitos de vocês, gratuitamente, né, pago pela empresa, come aquela sobremesa, intensifica no refrigerante ou no suco, e volta para o trabalho. Volta para o trabalho, bate aquele sono, mas ao mesmo tempo o processo digestivo se inicia e vocês são pegos com uma verdadeira, uma colérica dor de barriga e se dirigem diretamente para o banheiro. Essa bela organização, que a refeição é muito boa. Mas quando você entra no banheiro, vocês se deparam com essa cena trágica, né? Não há papel higiênico. E aí isso acontece sucessivamente, principalmente nos almoços de sexta-feira, com aquela clássica feijoada. Né? A questão é, vocês ficariam felizes, motivados de irem trabalhar numa empresa que tem papel higiênico? Né? Isso seria um fator motivacional? Ou a ausência desse papel higiênico não motiva, mas a sua ausência causa sérios transtornos? Vamos para o segundo exemplo, tá? O salário, né? Peguei aqui um slogan de um sindicato, né? Eu mereço receber o meu salário em dia, né?
Todos aqueles que fazem estágio, que trabalham e recebem, por exemplo, o salário, sei lá, no começo do mês, né? Por exemplo. Vocês ficam mais felizes de receber o salário em dia? Ou vocês consideram que isso é uma obrigação de uma organização pagar o salário depois do vencimento do 30º dia, se for o caso de trabalho, né? O receber o salário em dia, ele não necessariamente gera motivação, mas não receber o trabalho em dia pode gerar desmotivação, né? Já que o trabalhador vai começar a se preocupar com outras questões. Eu preciso sobreviver, pagar as contas, e eu vou para uma empresa que não paga o meu salário em dia. Vamos para um terceiro exemplo, a questão da seguridade. Eu trabalho numa organização e eu sei que, por exemplo, as questões de ordem de pandemia a todo momento colocam em xeque meu emprego. Ou eu trabalho num ambiente em que o meu chefe, que os meus colegas se sentem que todo dia vão ser demitidos. Qual o nível de motivação, produtividade que eu terei no ambiente em que eu estou sendo, ou que eu estou com medo de ser demitido todo dia? Talvez a gente pode dizer que a curto prazo isso pode gerar uma produtividade, já que eu tenho medo de ser demitido, eu vou produzir mais. Mas a longo prazo, será que esse ambiente ele consegue manter as condições produtivas elevadas, ou ele tende a gerar um ambiente de insegurança e que afeta a produtividade? Por fim, podemos falar ainda das relações interpessoais. Imagine aquele ambiente de trabalho em que as dimensões de assédio moral são constantes. O teu chefe te humilha, seus colegas debocham de vocês a todo momento, né? Para além do mimimi, vocês se sentem e sofrem nesse ambiente de trabalho. Imagine o contrário, vocês irem no ambiente de trabalho que ninguém enche o saco de vocês, que não tem um chefe que vai te humilhar no trabalho, que vai te dar os feedbacks justos. Talvez você não fique motivado por isso, mas você ficaria muito desmotivado se tivesse no ambiente de trabalho que as condições, relações de trabalho são tensas, são conflitivas, né? Esses 4 exemplos que eu trouxe aqui são os exemplos que a gente pode entender como fatores higiênicos, ou seja, as questões como o salário, como condições do ambiente de trabalho, como as relações e como a própria seguridade ou garantia ou não do emprego, são fatores que externos, mas que não são fatores vinculados diretamente ao indivíduo, são fatores externos, mas que esses fatores externos eles afetam o indivíduo e comprometem, consequentemente, a produtividade do indivíduo. O que difere, consequentemente, dos fatores motivacionais que nós veremos na nossa próxima videoaula, que tratam-se diretamente das dimensões do indivíduo, né? Os fatores externos são menos relevantes do que os fatores internos. O que nós podemos definir, então, como os fatores higiênicos? O que é um fator higiênico? O fator higiênico é aquele fator que, na presença, não gera motivação necessariamente, mas que a sua ausência é catastrófica, que a sua ausência gera desmotivação. Então, aquele exemplo sintético, simples do papel higiênico é: ninguém acorda saltitante para ir para o trabalho sabendo que tem papel higiênico no banheiro do trabalho, mas poderiam acordar tensos se soubessem que não há papel higiênico, né? Uma coisa que é muito comum no ambiente universitário, já que muitos de vocês acabam que se sentem desmotivados quando chegam em casa e levam o papel higiênico da universidade, né, para as repúblicas. Mas, enfim, esses são exemplos de fatores higiênicos, que a sua ausência gera desmotivação, mas que a sua presença não motiva, certo? Temos casos interessantes aqui de como que as empresas estão preocupadas com essas questões dos fatores higiênicos. Não para aumentar a produtividade, mas para mantê-la, para fazer com que o trabalhador não diminua a produtividade. Então eu peguei, por exemplo, 2 exemplos aqui. Algumas empresas que em períodos, né, de crise, o que elas fazem, né? Elas adotam programas de bem-estar, por exemplo, inclui sessões de cinemas, mesas de ping-pong no expediente, para manter os funcionários motivados, não aumentar a produtividade durante os períodos de turbulência, de crises econômicas, de inseguranças, né? Um outro exemplo aqui que eu sublinhei, né? Há empresas que estão preocupadas muitas vezes com o que se chama do clima organizacional, né? Ou seja, como que os trabalhadores enxergam esse ambiente. E aí adotam esse tipo de conjunto de estratégias e técnicas para manter esse ambiente motivado. E eu peguei essa matéria aqui que mostra, por exemplo, uma dessas organizações que observou o seguinte: o que a empresa fez? Ela teve um gasto, ou
investimento, quem quiser dizer dessa forma, né? Em atividades de divertimento e planos de saúde para dar segurança para o trabalhador, né? E que esses resultados foram resultados que trouxeram o quê? Uma melhoria no ambiente de trabalho, garantindo aí a estabilidade da produtividade, da motivação e, consequentemente, da produtividade, né? Bem, isso é muito bonito, né? Mas a gente pode dizer o seguinte: será que essas empresas estão de fato preocupadas com os trabalhadores quando adotam esse tipo de políticas, né? Numa visão crítica a essa visão, né? Numa visão fora da caixinha, vai dizer o seguinte: olha, esses modelos de gestão de pessoas, eles têm a sua importância, mas eles não rompem tão radicalmente com aqueles modelos anteriores tayloristas, já que a ideia de planejar e executar ela reproduz a mesma lógica taylorista. Muitas vezes quem pensa é a diretoria, os gestores, e grande parte da massa trabalhadora cumpre essas funções executivas. Ela avança na visão de enxergar o trabalhador, mas ela enxerga um trabalhador mais humanizado para que ele produza mais, do que necessariamente um trabalhador que participa, muitas vezes, das decisões estratégicas dessa organização, né? Tem alguns autores que são até mais críticos, né? Então, se Faria diz isso, a gente tem, por exemplo, o Trachtenberg, que vai dizer que esses modelos de organização que estão preocupados com os fatores higiênicos, com os fatores motivacionais, é um modelo até mais alienador do que o modelo taylorista, porque o modelo taylorista, o que ele fazia? Ele estava preocupado unicamente com uma relação de pagamento, né? Eu pago para motivá-lo. E esses modelos são tão sofisticados que eles começam a cooptar a própria moral do trabalhador. Ele utiliza de uma dimensão subjetiva, né, psíquica, para gerar uma harmonia no ambiente de trabalho, camuflando aí os diversos conflitos existentes nesse tipo de relação de trabalho, né, que nós estamos inseridos. Bem, então temos duas visões sobre isso, né? E podemos dizer o seguinte, respondendo a nossa pergunta inicial, né? Por que aquelas empresas adotam aquele tipo de organização agradável, né? Ou como que os fatores motivacionais estão relacionados com as questões da produtividade? Nós podemos dizer o seguinte, né? Uma visão convencional, clássica, né? Os fatores motivacionais, eles são centrais para não diminuir a produtividade. Por isso que organizações que adotam um ambiente de trabalho divertido, de lazer, estão preocupadas como um fim na produtividade, e como meio trabalhador, né? Já uma visão contrária a essa faz o seguinte: não, esses modelos aí, para além dessa dimensão da produtividade, eles estão repletos de segundas intenções, né? Mas o que vale, na verdade, a gente tem que se preocupar, o importante é ser feliz, o resto a gente mistura com vodka, vamos deixar essas questões conspiratórias, maléficas do ambiente de gestão das pessoas para aqueles que não estão satisfeitos, né? Que querem que as organizações voltem aos modelos tayloristas, né? Ou então vamos nos preocupar com isso e ver que essas organizações, elas trazem benefícios, mas elas não são tão boazinhas assim como a gente imagina, né? Bem, pessoal, basicamente é isso. Abro aí para sugestões, observações e críticas de vocês. Obrigado.